Vini Júnior, Luiz Henrique e João Gomes vão vir para o Flamengo? Será que eles se encaixam na equipe do Flamengo? Quando é que eles vão vir? Vamos falar sobre isso. Mas por que vamos falar sobre isso? Porque o BAP deu uma entrevista falando que o Flamengo pode trazer mais 3 Paquetás. Ou seja, o Flamengo ainda tem caixa para trazer muita gente boa, muito jogador bom. E eu resolvi trazer esses 3 para a gente debater se de fato faz sentido, se não faz, se cai como uma luva. Vamos falar sobre isso, rapaziada. Primeiramente sobre Vinícius Júnior. Cara, todo mundo já conhece, base no Mengão, ali em 2017, que ele veio para o Flamengo. Em maio, fez a estreia dele contra o Atlético Mineiro, exatamente no dia 13 de maio. Ele entrou aos 82 minutos do segundo tempo, foi substituído pelo Berrio, o Berrio saiu, ele entrou, né? Assim, esse moleque desde 2017, antes de estrear, já tinha sido campeão sul-americano pelo Brasil, ali que despertou o interesse do Real Madrid, né? Com 16 anos apenas foi contratado por 45 milhões de euros. Então, cara, quem eu vejo criticando o Real Madrid pela contratação, né? Ah, foi muito caro, foi muito barato. Cara, tem uma puta estudo, um puta analista vendo. E eu não entendo como com 15, 16 anos ele já consegue identificar o talento, tá ligado? Mas foi uma excelente contratação contra o Palestino, né? Que foi o primeiro gol dele no Maracanã. Aquela partida por 5-0 pela Sul-Americana, quando o Flamengo ainda disputava a Sul-Americana. Quando ele ainda não estava na Libertadores ali, ganhando tudo, ganhando Brasileirão, enfim. Era um time abaixo. Eu imagino hoje como é que seria o Vini Júnior no Flamengo. E os números dele são os seguintes: 69 jogos, 14 gols e 5 assistências no Flamengo. Isso no Mengão, né? Que ele jogou apenas 2017, 2018 e já saiu ali para ir para o Real Madrid. 2018 nem jogou o ano inteiro, jogou só um pouco. E, cara, números assim, baixo, né? Mas o moleque tinha o quê? 16, 17 anos? Não dá pra exigir muito. Logo foi vendido pro Real Madrid, mas jogou pela equipe B, Real Madrid Castilha. Jogou ali um tempo, porque, pô, na época até chegou junto com o Cristiano Ronaldo, no caso, chegou junto quando o Cristiano Ronaldo tinha ido pra Juventus. Ele jogou ali pelo Castilha, ele ficava alternando entre a equipe principal e a equipe B do Castilha. Não tinha ainda maturidade, né? Saiu muito novo, chegou lá, não chegou deitando, né? Como todo mundo esperava. E, cara, ele só foi efetivado em 2019 e 2020, na temporada 19 e 20, pelo Real Madrid principal e não saiu mais de lá. Ficou por lá por muito tempo, né? Da temporada 23-24, conquistou tudo que tinha para conquistar. E os números dele nessa temporada foram muito bons também. Melhor temporada dele pelo Real Madrid, números, títulos e entrega dentro do jogo. Foi o melhor ano dele, mas perdeu a bola de ouro pro Rodri, né? Que todo mundo critica, pra mim também. Tinha que ter dado pro Vinícius Júnior, né? Lá ele. Mas, pô, o Rodri ter ganho aquilo foi loucura, rapaziada. Não consigo entender. Pô, pra um meio atacante, um zagueiro... Meio atacante não, mas um meio campista. Seja volante, segundo volante... meia direita e meia esquerda, zagueiro, enfim, quem é do sistema defensivo, ganhar uma bola de ouro, tem que ter sido um ano assim, ganhou Copa do Mundo, desarmes estrondosos, passes 100%, entendeu? Tem que ser muito fora da curva. O Rodri, enfim, né? O Rodri tem bola de ouro, o Iniesta não e o Xavi também não, mas esse é assunto para outro vídeo. E, cara, eu tava pensando como ele se encaixaria no Flamengo, porque não basta só contratar, né? Contratar por contratar. Ah, vamos pagar ali um valor que não seria caro. No caso, eu penso nele não para agora, mas imagina, se ele ganha a Copa, ganhou a Copa do Mundo, 2026, ganhou a Copa do Mundo. Já ganhou a Champions League, já ganhou o Campeonato Espanhol a rodo, entendeu? Falta o quê? Uma Libertadores, pô. Ele ganha ali. Agora ele tem 26 anos. 26? 26 anos. Né? Ele nasceu em 2000, deve fazer 26 ou tem 25 ainda. Ganha a Copa do Mundo. É loucura ele vir pra cá? Assim, tem mercado europeu, com certeza. Eu acho que ele viria na próxima Copa, ali de 2030. Na próxima Copa de 2030, que já vai estar com 30 anos, eu acho que agora ele viria por uma quantia absurda de cara. Papo de 70 milhões de euros, entendeu? E porque
assim, ele tem mercado europeu, pô. O City contrataria ele, o Liverpool, o Barcelona, não iria, mas contrataria. Ele tem mercado europeu, rapaziada. É muito difícil ele vir agora, o Vini Júnior. Eu acho que não viria pro Flamengo. Queria muito, obviamente, queria muito. E eu pensei, se ele viesse hoje, como é que seria? O sistema ofensivo. Paquetá e Vini Júnior, relembrar 2018. Arrasca no meio e Pedro. Centroavante ali. Eu acho que esse seria o quarteto ideal, né? Pro Vinícius Júnior, caso viesse pós-Copa do Mundo. Cara, um time desse seria bizarro, pô. Seria um time pra brigar por tudo, no caso do Super Mundial, né? Imagina esse time por Super Mundial. Dá pra ganhar, pô. Dá pra brigar pelo título fácil. Vinícius Júnior na esquerda, Paquetá na direita, Arrasca ali de meio atacante e Pedro centroavante, pô. Caralho. Assim, imbatível esse time pra mim. Cara, eu queria falar também sobre o João Gomes, que, pô, é aniversário dele hoje. Aí eu pensei, pô, e ele no Flamengo, será que daria bom também? Porque o Wolverhampton, o time que ele tá, vai ser rebaixado. Vai ser rebaixado pra segunda divisão do campeonato inglês. E você acha que o João Gomes vai jogar segunda divisão do campeonato inglês? Eu não acho isso. Ele vai pra algum clube, vai pra algum clube da Europa, vai pra algum clube ali da Inglaterra, pode ser. Mas pode vir pro Flamengo. Será que não pode? Pô, a base dele no Flamengo foi a seguinte, chegou com 8 anos, foi promovido em 2020 pro Flamengo, né? Mas chegou ali meio reserva, não titular, nem jogou direito a temporada 2021, mas já vimos que tinha um potencial ali, um talento a ser lapidado. Ele brilhou o quê? Em 2022, pela Copa do Brasil e Libertadores, ganhando esses 2 títulos. Ele é um ótimo jogador, os números do Flamengo são os seguintes, 122 partidas, 4 gols e 4 assistências. Assim, é um moleque muito bom de bola, pitbull, sabe? Volantaço assim, ele é rápido também. Não é aquele volante, pô, só ali de passe, ele é forte fisicamente, ele tem um bom passe, tem bons desarmes, sabe? Cruzamento, ele também é muito bom, lançamento, enfim, ele é muito bom jogador, deitou naquele Flamengo. Tanto que em 2023, Flamengo não ganhou o quê? A Supercopa, não ganhou a Recopa, pra mim muito em função do João Gomes ter saído. O João Gomes foi vendido ali pro Wolverhampton, e o Flamengo deixou de ganhar os títulos, sabe? Foi muito importante ali pro Flamengo. A gente só valoriza quando vai embora, né? Na época que ele tava, pra mim ele não era tão valorizado assim. Tinha que ter sido mais valorizado. E, cara, foi embora assim pra um time de baixa expressão da Inglaterra. Tá certo, era o sonho dele, tranquilo. Mas, cara, o que vale mais a pena? Continuar no Flamengo, ganhador de tudo? Ou você ir pra um time de baixa expressão, média expressão da Inglaterra? O próprio Gabigol já falou isso, que prefere continuar no Brasil, fazer uma carreira foda, histórica, do que para um time da segunda divisão ou da primeira divisão do baixo escalão ali, meio de tabela, sabe? Da Espanha, da Inglaterra, da França, Alemanha, enfim. Para mim não é uma boa decisão de carreira, mas cada um com as suas escolhas, né? Era o sonho do cara, jogar uma Champions League, eu acho que ainda é. Ele provavelmente pode ir para a Champions League se for contratado por um time bom. E, cara, ele no Wolverhampton, os números são os seguintes. 118 jogos, 7 gols e 4 assistências. Números de volantes, né? Parecido com o do Flamengo, só tem apenas 3 gols a mais. Já vi até ele batendo um pênalti pelo Wolves. Não sei por que ele bateu o pênalti, mas, enfim. Chegou por 18 milhões de euros no Wolverhampton. Assim, uma quantia para mim barata. Por quê? Porque hoje vale 40 milhões de euros. O João Gomes hoje tem um valor de mercado de 40 milhões de euros. Muito alto. O Flamengo teria que desembolsar ali menos do que pelo Vini Júnior, né? O Vini Júnior seria ali 70 milhões, 80, como eu disse. O João Gomes, para mim, seria papo de 35, 40 milhões de euros, né? Eu acho que seria esse valor pelo João Gomes. Não sei se é um negócio ruim, porque vendeu por 18, contratar por 35, 40 não é uma boa. A boa era não ter vendido, era ter continuado com ele, para aí aumentar o valor de mercado e possivelmente vender depois ou continuar com ele mesmo, porque ia ganhar títulos, ia ganhar um monte de coisa pelo Flamengo. Eu não venderia ele, não sei o que vocês fariam, mas enfim,
contrataria ele de volta. Pra mim é plausível de vir esse ano, meio do ano, não é igual um Vini Júnior que tá com o mercado ainda europeu. O João Gomes também tá, mas o João Gomes tá num time de baixa vitrine, tá num time que vai ser rebaixado, então vai desvalorizar ele, o mercado dele ali, eu acho. Tá certo, ele é o principal jogador, mas ele parou de ser convocado para a seleção brasileira. Ele tem esse sonho de ir para a Copa do Mundo. Eu acho que ele é mais plausível para a Copa do Mundo jogando pelo Flamengo do que um time de média e baixa expressão da Inglaterra. Eu não acho que ele iria para um Liverpool, para um Barcelona, para um City. Eu acho que ele iria mais ali para um Everton, para um Real Betis, para um Sevilha, entendeu? Para um Lyon, para esses times assim de média e baixa expressão, sabe? Da Europa, para um Borussia Dortmund. Aí o que eu te pergunto, se vale mais a pena fazer esse movimento para esses times ou se vale a pena ir para o Flamengo, que está com uma seleção, vai ganhar provavelmente uma Libertadores a mais, um brasileiro a mais. O que vale mais a pena para você? Eu acho que vale muito mais a pena você ir para um time como o Flamengo do que para esse time de média e baixa expressão. Se pintar uma proposta ali de Real Madrid, Barcelona, um Liverpool, um City, um PSG, até vai, eu iria, com certeza. Eu acho que ele deveria ir. PSG eu não sei, porque, né, time da França ali, enfim. Mas, se for para disputar a Champions League e com chance de ser campeão, né, não apenas para um time baixo, um Clube Brugge, um Estrela Vermelha, um time que você vai para a Champions League e consegue ser campeão, eu acho válido ele fazer esse movimento. Rapaziada, e como é que ele seria no Flamengo? Assim, eu pensei um encaixe dele no Flamengo se ele viesse no meio do ano. Diferente do Vini Júnior, não é no sistema ofensivo, é ali mais no meio campo, primeiro volante, segundo volante. Temos Jorginho no elenco, temos Pulgar, Everton Araújo e chegaria o João Gomes. Cara, eu acho que ele fez segundo volante no Flamengo, o Thiago Maia fazia o primeiro volante quando ele jogava. Aí fica na dúvida, Everton Araújo descarta, né? Assim, concordamos que está entre João Gomes, Pulgar e o Jorginho. Dentre esses três, Jorginho, pra mim, tem que ser titular. Tem que ser titular. Cara, o Jorginho, ele é muito diferente, sabe? Apesar do Pulgar também tá numa fase muito boa, cara. O João Gomes vai chegar para ser titular, rapaziada. Isso daí não tem o que fazer. Vai sair ou o Pulgar ou o Jorginho. Não sei qual dos dois sairia. Se eu fosse Felipe Luiz, eu tiraria o Pulgar. Porque, cara, o Jorginho tem mais bagagem, rapaziada. Não tem o que fazer. Já foi eleito o terceiro melhor do mundo, sabe? Jogando na Europa, já foi pra Copa do Mundo, eu não sei se ele foi. A Itália não vai a tempo, mas já jogou Champions League, jogou Europa League, ganhou, no caso, a Europa League pelo Chelsea. Então, cara, eu acho que ficaria Jorginho primeiro volante e João Gomes segundo volante. Imagina esse time, cara. João Gomes e Jorginho ali, os dois primeiros volantes. Pô, caraca. O Jorginho ali no passe, João Gomes ali na força física, sabe? Voltando para marcar o tempo todo, apoiando até ofensivamente, se necessário. Cara, assim, Flamengo tem que montar... Eu acho que vai montar um timaço pro Super Mundial, sabe? Super Mundial vai ser... em que? 2029? Provavelmente 2029. Cara, tem que montar um timaço para ganhar. O Fluminense chegou na semifinal, pô. O Flamengo pode... tem chance de ganhar, se montar um timaço. Se aumentar o nível, contratar jogadores desse porte. Rapaziada, para finalizar, queria falar sobre o Luiz Henrique. Vi muita gente falando que aceitaria fácil o Luiz Henrique. Eu tenho uma opinião contrária e vou falar sobre ela daqui a pouco. Primeiramente, né, queria falar só um pouquinho sobre ele, fez base no Fluminense, né? Os números dele são os seguintes: 276 jogos, 36 gols e 36 assistências. Isso na carreira inteira, não só pelo Fluminense. São números... Pra mim, ok pra baixo, esses números, pra um ponta, ok pra baixo. Por que eu falo isso? Porque o Paquetá que tá no Flamengo hoje, tem números melhores que ele. Tem mais gols do que ele na carreira, pelo que eu vi. Tem jogos a mais, é verdade. Mas tem mais gols. A média ali de participação em gol fica bem parecida. E o Paquetá é meia, né? O Luiz Henrique é ponta.
Fica mais perto do gol ainda do que o Paquetá. O Paquetá joga muitas vezes segundo volante. O Luiz Henrique sempre joga perto do gol e o Paquetá tem números melhores. E o Flamengo contratou o Paquetá por uma quantia alta. Eu não vejo necessidade de pegar o Luiz Henrique já tendo o Paquetá no elenco. Eu não sei se é um movimento acertado, um movimento certo, não vejo muito sentido nisso. Pode ser reserva, beleza. Mas, pô, hoje ele vale 24 milhões de euros. Você contrataria um reserva por 30 milhões de euros? Eu não contrataria. Para ser reserva, ele joga pela direita. O Paquetá ele já joga ali, né? Eu não contrataria. Ele foi comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. Ou seja, o Zenit venderia ele por 30 para cima, sabe? Eu não contrataria o Luiz Henrique. Deitou no Botafogo? Deitou, é verdade. Mas aquele elenco do Botafogo tinha uma carência de jogador. Então qualquer um por 10 milhões para cima que chegasse, já era titular. O Flamengo não. O Flamengo tem uma porrada de jogador por 10, 15, 20 milhões de euros. No caso do Luiz Araújo, do Carrascal, do Plata, esses jogadores valem para mim 15 milhões de euros, sabe? Se for efetuar uma venda. Assim, você acha que o Luiz Henrique é muito diferente de um Plata? Será? Eu não acho. Do Luiz Araújo? Você acha que é muito diferente? Muito assim? Pô, contratou o Luiz Henrique, vai ter um gap, um salto gigantesco em comparação ao Carrascal, por exemplo. Será que vai ter uma diferença absurda entre esses três? Que o Paquetá pra mim não tem. Pra mim o Paquetá é melhor. Eu prefiro o Paquetá do que o Luiz Henrique. Multifunção ali, Luiz Henrique joga apenas na ponta direita, pode até fazer ponta esquerda também, mas Paquetá tem números melhores que o Luiz Henrique, já foi contratado para o Flamengo. Para mim, não contrataria. Não contrataria o Luiz Henrique, vai ser contratado por uma quantia alta, e o Luiz Henrique é engraçado, se ele viesse para o Flamengo, ele jogaria no Fluminense, no Botafogo e no Flamengo. Ou seja, ele estava no Fluminense, deixou de ser ídolo do Fluminense quando foi pro Botafogo. Se tornou ídolo no Botafogo. E não vai mais ser ídolo no Botafogo se for pro Flamengo. Tá ligado? Ele só faltaria pro Vasco. Mas aí também ninguém quer ir pro Vasco. Então ele não iria pro Vasco. Mas é engraçado se ele viesse pro Flamengo. Seria assim, 3 times grandes do Rio que ele teria jogado. São poucos jogadores que jogaram nesses 3 grandes. Eu não tô lembrado de ninguém agora. Renato Gaúcho ali jogou Flamengo e Fluminense, o Romário Flamengo, Vasco e Fluminense, mas Flamengo, Botafogo e Fluminense eu não tô lembrado não. Comenta aí se vocês conhecem um jogador assim, bom, né, que tenha jogado, não um qualquer desconhecido, um bom que tenha jogado nesses 3. Essa é a minha visão, rapaziada. Comenta o que vocês acham, se vocês concordam, o que vocês discordam, não tem problema de discordar não. Deixa o like, me ajuda muito você deixando o like. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso, ouvem em todo lugar, mas me ajuda muito. Eu tô começando, meta de 2.500 inscritos, que eu tô com 2.400, e é nóis!